Aqui em estúdio, Bernardo Valente, Coronel Eduardo Caetano de Sousa, Catarina Caria e à distância Luís Gomes. Muito boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Catarina, começo por ti. Ao que tudo indica, Ali Khamenei está morto. Falta uma confirmação de facto por parte do Irão. A pergunta é, e agora? Bom, esta operação já havia sido, ou já estava a ser preparada, eu diria, desde o ano passado, pelo menos de certeza. Depois da Guerra dos 12 Dias, que no fundo veio tentar acabar com o enriquecimento de urânio, que, como sabemos, é utilizado não só para produzir energia, mas também para uma possível bomba atómica, e esse então é o receio. Essa é que é a questão e a grande ameaça existencial para Israel, em primeiro lugar, e depois, obviamente, para Estados Unidos e, portanto, para o mundo ocidental. Aquilo que foi dito por Donald Trump é que, de facto, tinha sido erradicado a capacidade do Irão produzir esta energia e eles tentaram fazê-lo ao acabar com a grande parte dos cientistas que, no fundo, faziam parte desta investigação, etc. Mas, obviamente, que desde junho de 2025 até agora há uma clara realização de que a ameaça continuava a existir. E do lado de Israel, há uma tradição em Israel de acabar com qualquer líder que seja inimigo e que seja uma ameaça ao governo israelita. E, portanto, desse modo, e sendo Trump um defensor permanente do Estado de Israel e, claramente, com interesses também em controlar todas as dinâmicas do Médio Oriente, este ataque veio no sentido de produzir uma mudança de regime. E agora perguntas-me, precisamente, o que é que acontece depois da eliminação do líder. Falou-se muito, e falámos muito disso ao longo destes últimos dias, daquela questão do day after, o que é que vai acontecer no dia seguinte, e estamos nesse momento. Está tudo em aberto. Está tudo em aberto, até porque o Irão tem uma forma de defesa que é diferente de Israel ou dos Estados Unidos, que é no sentido da sua defesa está, de facto, dispersa em diferentes aliados e, portanto, acaba por ser uma forma de fazer a guerra muito mais horizontal. Não é num só eixo, é, de facto, horizontalmente e a contar com apoio de outros proxies, que, como sabemos bem, o Hamas, o Hezbollah e tantos outros. E, portanto, nesse sentido, a grande ameaça é perceber por que meios e em que dimensão irá o Irão retaliar. E, por outro lado, até que ponto é a eliminação do líder supremo do Irão suficiente para uma mudança de regime? Porque o Irão tem-se estado a preparar para este momento, não é como se o líder supremo fosse uma pessoa jovem que não tivesse, inclusive, já em junho de 2025, preparados para esta... E não podemos fazer aqui comparações com o caso da Venezuela? Completamente diferente, completamente diferente, sim. E, portanto, nesse sentido também importa agora entender a resistência das próprias instituições iranianas que, como eu dizia, estão preparadas para esta sucessão rápida. E também do povo, Sr. Coronel, Netanyahu pediu ao povo iraniano que inundasse as ruas, aliás, citando, para completar o trabalho dos Estados Unidos e de Israel. Isto é claramente um apelo à revolução. Boa noite, Rodrigo, boa noite ao painel e boa noite aos nossos telespectadores. Isso é uma estratégia clara de Israel, que não é de agora, este apelo a que o povo do Irão se revolte contra a sua liderança. Porque Israel também disse sempre que a sua luta não é contra o povo iraniano. Há uma grande ligação entre o povo israelita, entre os persas, que têm 3.000 anos, e Israel. Aliás, Israel deve, em tempos históricos, a sua existência a decisões tomadas na altura do Império Persa. Israel é o maior defensor do regresso do Shah. O Shah agora já nesta fase posterior. Estamos a falar numa perspectiva histórica ainda. Obviamente que durante muito tempo a grande questão de Israel era, e as suas linhas vermelhas, era o nuclear. Depois passou a ser o programa dos mísseis. A terceira linha vermelha passou a ser o tal apoio dos proxies, que se falou há pouco, certo? A quarta hipótese, sim, era a mudança de regime. Portanto, havia aqui um escalonamento. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sendo que a mudança de regime era a última das prioridades. O que é que acontece agora? E não olhando tudo para trás, não vale a pena. Passou esta quarta prioridade para a primeira. Trump vem dizer, com alguma ligação àquilo que é a posição israelita,
que a destituição do regime passa a ser a prioridade número 1. E isso traz alguma dificuldade aparente. Porque quem define um princípio, um objetivo e um end state e diz esta guerra ou este ataque tem por objetivo determinado ponto em concreto, neste caso derrubar o regime, tem que perceber já quais são os passos intermédios, qual é os primeiros passos, o passo final e, enfim, como é que o regime vai mudar. E depois fazemos aquelas perguntas todas. Como é que vai o regime? Vai mudar? Quais são as hipóteses? Soluções? Parte logo do pressuposto de pensarmos que nem sequer Donald Trump sabe o que é que quer para o Irão. Ele pode não saber o que é que quer para o Irão. Nos Estados Unidos ele tem muitos assessores e Israel aparentemente está a conduzir esta etapa, este ataque. Nós estamos no primeiro dia, nós não estamos ainda a pensar no... E já agora também é interessante que Israel e os Estados Unidos deram nomes diferentes a esta operação. Fúria épica aos Estados Unidos e o rugido do leão. São nomes diferentes. Aparentemente, há aqui, em termos... Pode-se perceber que Israel estará a conduzir, até porque o ataque foi muito diferenciado. Se há alguém que tem olhos no Irão, é Israel. Israel conhece o Irão melhor que ninguém. Não há ninguém, não há nenhum país, não há nenhuma estrutura, nem nenhuma organização. Primeiro porque Israel já fez 3 ataques ao Irão. O Irão fez outros em simultâneo. Mas conhece, tem toda a capacidade de intelligence para conhecer os sítios de locais. Aliás, Israel fez uma coisa única na história. Conseguir reunir todo o Estado-Maior em 2024, quando fez o segundo ataque. Israel convoca a reunião para destruir e matar toda a liderança, coisa que não aconteceu em mais lado nenhum. Portanto, tem um conhecimento muito amplo. Portanto, o ataque desta vez, de ontem, foi feito nas áreas sensíveis todas por Israel, nas áreas mais militares, áreas de portos, de infraestruturas, feita por Estados Unidos, que têm menos conhecimento da realidade de Israel. E, portanto, agora há o dilema da mudança do regime. Há bocado o Rodrigo falava bem que isto não tem muitas semelhanças com a Venezuela. Não tem em 2 ou 3 das modalidades que se podem afirmar a seguir ao término da guerra e na escolha do regime. Mas há uma que tem, podemos depois falar, sim. Há uma hipótese que tem das várias modalidades, que tem muitas semelhanças com a Venezuela, sendo que o Médio Oriente não tem nada a ver com a Venezuela, a Venezuela não tem nada a ver com isto, estamos a falar da metodologia. E isso é outra das hipóteses. Mas, só para voltar ao início, nenhuma das outras linhas vermelhas ficou cancelada com a história do regime. A mudança de regime é capaz, porque a percepção de Donald Trump é pensar, se muda o regime, resolvemos quase todos os problemas. Resolvemos o problema do nuclear, linha vermelha, está ultrapassada. Resolvemos o problema do projeto dos mísseis balísticos e de grande alcance, linha vermelha, está ultrapassada. Resolvemos o terceiro problema, que é os apoios aos próximos, porque o novo regime terá novas diretrizes, terá um novo envolvimento e uma nova visão. E, portanto, tudo isso ficará resolvido. O que hoje aconteceu, e basta ler a imprensa árabe hoje, é que todos os países árabes, pela primeira vez, porque eu não me lembro desta história, condenam o Irão. Até a própria autoridade palestiniana condena o Irão sem uma referência a Israel ou aos Estados Unidos. Isso também é... Até Marrocos, desde Marrocos a todos os países árabes, a autoridade palestiniana, a Jordânia, pode ser etc. um posicionamento a pensar no futuro. Portanto, agora passando também aqui a conversa ao Bernardo Valente. Só há um país, só para determinar, sim. que não, e dos mais importantes da região, enfim, não vai tão longe, que é a Turquia. Curiosamente, é um país da NATO. Sim, e que faz fronteira. E, portanto, a Turquia não vai tão longe quando, por exemplo, a Arábia Saudita diz que se sente no direito de ripostar quando achar necessário para controlar em relação ao Irão. E para apoio até aos Emirados Árabes Unidos, enfim, a todos os países que estão agora a ser atacados. E, portanto, há aqui uma evolução, mas depois poderemos continuar. Temos tempo para falar. Bernardo, no fundo estamos agora aqui a discutir aquele que é o dia seguinte e estamos nesse momento e está realmente tudo em aberto. Claro. Olá, boa noite a todos, num dia que já vai longo para todos também. Sim, bom, explicar que há aqui 3, 4 possibilidades quanto à mudança de regime, a possibilidade de mudança de regime. Uma é, bom, agora percebermos onde é que se vai situar e de que lado é que vai ficar a Guarda Revolucionária
e também a parte civil do exército, porque o exército, como a Catarina explicava, é esta ideia horizontal de defesa do Irão. Por um lado temos o Artesh, que é a parte civil do exército, e depois, por outro lado, temos a Guarda Revolucionária, que sai da Revolução Islâmica de 79. Depois disso, temos também outras milícias ligadas, por exemplo, ao MEK, ao Movimento Socialista Mujahideen, que são também os que defenderam, na altura da intervenção da União Soviética ao Afeganistão, foram também os Mujahideens que defenderam a lei Sharia, ou pelo menos o mundo árabe. Portanto, percebendo onde é que estes corpos de defesa se vão situar, percebemos também mais ou menos qual será o desfecho. Se situarem ou se posicionarem do lado do Ayatollah, neste caso não deste, mas de uma sucessão do Ayatollah num regime muito semelhante a este que estamos a ver, bom, temos a possibilidade de perpetuar este conflito e de legitimar mesmo este conflito da parte de Donald Trump durante meses, quem sabe anos, e aqui temos uma zona que já era instável como o Médio Oriente, ficará ainda mais instável e como estava aqui a ser dito, teremos uma tensão também entre um eixo do Irão e que tem ramificações depois para a Rússia, para a China, que são aliados históricos, e outro eixo ligado a estes países do Golfo, do Médio Oriente, que agora têm principalmente muitos negócios com Donald Trump. Este seria, assim, o primeiro cenário, penso eu. O segundo cenário é a possibilidade de termos o poder a cair na rua, e se o poder cair na rua aí fica de facto muito difícil, porque temos uma população muito heterogénea. Temos uma população que tem azeris, que vêm ainda daqueles impérios que se estabeleceram com capital no centro do Irão, como o Império Safavida, por exemplo. Depois temos os mujahideens, como estava a dizer, que também são mercenários, portanto não se afigura fácil o controle desse grupo, porque é um grupo que também se cristalizou no mundo árabe como um braço político, não só um braço armado. E depois temos os proxies, Hezbollah, Hamas, e também não percebemos também como é que se vão posicionar no conflito. Por isso é que o dia de amanhã também será interessante para perceber a resposta desses braços armados, sim, que principalmente desde a queda também do regime na Síria, todos esses braços armados ligados ao mundo árabe foram sendo aos poucos. Deixa-me só aqui também introduzir que claro, é uma notícia que está a ser avançada já por vários órgãos. Temos, aliás, creio, as imagens da Al Jazeera que dão conta da notícia de que a filha e a neta de Ali Khamenei foram mortas na sequência deste ataque. Dar aqui também esta informação. Nós vemos, aliás, enfim, figuras muito próximas, inclusive familiares do Ayatollah, serem mortos neste ataque. Assim foi durante todo o dia. Sim. E também um objetivo claro de tentar... Sim, mata-se a cabeça, mas também todos os outros membros. Sim, claro. Serão danos colaterais, claro. Fragilizar completamente. Sim. Rodrigo, se me permite, estamos a falar de mortos. Não é confirmado, mas para além de Ali Khamenei, o principal... Eu vou pedir, nós temos um mapa, mas continuo a falar porque eu acho que ilustra melhor aquilo que estamos aqui a falar, mas peço que continue. Um quadro, de facto, com todas essas figuras e que já foram aniquiladas. Tudo bem. Ali Larijani, que é talvez a figura mais forte do Irão, até mais do que Khamenei, mais do que o presidente, Pezeshkian, enfim, ele é o verdadeiro, terá morrido, ele era o secretário do Conselho Supremo Nacional. Eu digo sempre terá porque natural. Sim, porque não há confirmação por parte do Irão, mesmo em relação a Ali Khamenei, apesar daquela publicação. Eu estou a falar daquele senhor que está ali à direita, na imagem. Ali Shankani, não sei se está ali, é o segundo. É um conselheiro há mais de 10 anos do Ayatollah. É o braço direito quase do Ayatollah. Ali Shankani também terá morrido. Vou sempre utilizar este verbo. O comandante do Corpo de Guardas Revolucionárias, Mohamed Pakfur, não sei se está ali. Há de estar num outro mapa? Também terá morrido. O verbo é sempre o mesmo. Ismail Kahani, o comandante das Forças Al-Quds, que é a força especial dos guardas revolucionários, são cerca de 5.000, é o grande comandante, terá morrido. O chefe do exército, Mousavi, também terá morrido. E o ministro da Defesa, Amin Nazirzadeh, não está ali, também terá morrido. E, portanto, isto são as posições. As origens destes dados são da imprensa israelita e, portanto, normalmente, olhando ao histórico da imprensa israelita, normalmente eles acertam nestes... É um ataque claramente a todas estas figuras do regime, portanto, é naturalmente são um ataque as principais figuras. Também chamar aqui o Luís Gomes, está connosco nesta conversa, mas à distância, para perguntar, antes de mais, muito boa noite, se é estranho ou não Donald Trump não ter vindo ainda falar.
falou logo pela manhã, mas já depois de todos estes desenvolvimentos e da alegada morte de Ali Khamenei. Muito boa noite a todos. Boa tarde ainda aqui nos Estados Unidos. Naturalmente eu não acho estranho porque ele fez uma primeira intervenção logo que iniciaram que iniciou o ataque. E eu acho que ele vai esperar para novos desenvolvimentos sobre a concretização dos objetivos que ele tem. Eu acho que Donald Trump sabe que tem que controlar muito bem esta operação, não lhe interessa nada uma escalada, portanto os impactos políticos nos Estados Unidos serão negativos para Donald Trump se isto escalar e se prolongar muito durante o tempo. É importante termos em consideração que a escalada deste conflito, prolongar-se no tempo, tem um efeito negativo para a economia norte-americana e internamente, e portanto Donald Trump vai ter eleições agora em novembro para o Congresso, que são bastante importantes para ele e para os republicanos. Agora ele vai apostar tudo nos próximos dias em conseguir atingir alvos. Acho que ele manifestou a satisfação pelos alvos já atingidos, como acabamos de ver, uma parte importante da hierarquia da estrutura do Irão foi atingida. É verdade também que o próprio Irão também já ultrapassou uma linha vermelha ao provocar que esta guerra seja uma guerra já de caráter regional, porque iniciou ataques contra países, contra posicionamentos estratégicos regionais, e pode vir a provocar uma reação, sobretudo da própria Arábia Saudita, e aí o conflito começa a escalar, se prolongar bastante e pode-se prolongar no tempo. Agora, o que é importante aqui referir do ponto de vista dos interesses de Donald Trump, há 3 interesses claros. Em primeiro lugar, naturalmente, a questão da energia nuclear. Em segundo lugar, as questões políticas em si, da organização do regime do Irão, mas fundamentalmente há aqui interesses económicos. E quando nós falamos em interesses económicos, falamos no controle do petróleo. Os Estados Unidos preparou muito bem estas operações. E estas operações foram preparadas com um ataque cirúrgico em junho, quando foi o primeiro ataque aos locais onde estavam a produzir a energia, supostamente a energia atómica, com também o controle do petróleo da Venezuela, e agora procura também controlar o petróleo, poder vir a controlar o petróleo do Irão. E isso significa que vai controlar uma parte importante da produção de petróleo e vai condicionar a China. Portanto, isto é uma guerra, um ataque ao Irão, mas com os olhos postos na China. E isso é uma matéria bastante relevante quanto a mim e que não pode ser descurada desta análise. Uhum. E começa desde já, aliás, depois do Irão ter mandado fechar o Estreito de Hormuz. Estamos aqui a falar de um local por onde passa cerca de 20% a 30% do petróleo mundial. Também talvez tenha sido por isso que este ataque aconteceu de novo a um sábado, mas já podemos abordar isso. Com certeza. Agora, só aqui também para olhar para as reações, e nomeadamente para as reações europeias, Catarina. Podemos olhar para alguns governos em concreto, mas no que toca à União Europeia como um todo, von der Leyen e Costa a pedirem a máxima contenção, que análise é que fazes a esta resposta? Infelizmente ou infelizmente, é a típica resposta da União Europeia, apelando obviamente aqui à prudência, à diplomacia, sabendo obviamente que do lado norte-americano todas as conversas, as negociações que foram tidas e que acabaram por falhar na passada sexta-feira, portanto ontem, creio que terá sido ontem ou na quinta-feira, em Genebra, e que de facto percebemos que não tínhamos chegado a acordo nenhum, porque aquilo que para o Irão era aceitável era, portanto, acabar com o programa nuclear, mas garantir o enriquecimento do urânio. Para os Estados Unidos, o enriquecimento do urânio não é uma possibilidade, até porque eu recordo que isto era uma espécie de uma guerra secreta que foi, cujas suspeitas da produção ou do enriquecimento de urânio para energia atómica começaram a surgir há 20 anos, porque o urânio, quando enriquecido ali na ordem dos 90%, já coloca precisamente riscos para a região enquanto estabilizador do Médio Oriente. E, portanto, já se sabia que havia aqui alguma incompatibilidade. Do lado europeu, não houve papel nestas negociações, foram encabeçadas pelos Estados Unidos, e agora o apelo é naturalmente de garantir alguma alguma prudência neste processo de transição.
Eu acho é que, de facto, é muito difícil quando o dano, quando a escalada de tensão já está feita e quando aquilo que nós temos é uma linguagem absolutamente bélica do lado norte-americano. Recordo que sem a aprovação do Congresso, quando muito facilmente, eu creio que quando expostos os motivos desta intervenção militar, o Congresso poderia até aprovar esta intervenção, mas recordo, mais uma vez, uma intervenção dos Estados Unidos. Mas agora o que foi noticiado é que Marco Rubio alertou os líderes do Congresso antes deste ataque. Sim, como também o fez, como também o tinha feito. Isso é uma boa notícia ou não? Sim, ele deu notícia. Sim, mas uma coisa é dar a notícia, outra coisa é de facto ter a palavra, mas isso o consentimento. Punha em causa o ataque ou não? Que punha em causa o ataque. Porque, só para dizer, estes ataques, os ataques de 13 de abril, depois de 1 de outubro de 2024 no Irão entre o Irão e Israel, e depois em junho de 2025, todos eles começaram às 5, 5h25, 5h24, 5h29 da manhã. É a hora normal para lançar o ataque. E este começou a que horas? Um bocadinho depois. 9h27. Começou de manhã. Porquê? Porque os Estados Unidos e Israel acharam que este era o momento ideal de surpresa, a surpresa para lançar o ataque tático. E, portanto, quando o Irão teve toda a noite à espera, estava toda a noite à espera do ataque... Mas já há muitas noites, porque Trump anunciou várias datas e isso também pode ter sido uma estratégia. E, portanto, ela só foi de manhã. E depois houve aqui vários condicionamentos. Por exemplo, quando a visita... Ele foi adiado uma semana. Toda a gente sabia, no Golfo Pérsico, os principais Estados Unidos, a Arábia Saudita, esses países saberiam exatamente. Quando se dá a visita do primeiro-ministro indiano, de certeza que não ia haver nenhum ataque durante aqueles 2 dias da visita esta semana. Não se ia convidar o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e depois fazer um ataque em cima da visita do ministro. Isso não ia acontecer. E, portanto, Israel, quando ele visita Israel, e, portanto, sabia-se que mal ele embarcasse para a Índia, o ataque estaria pronto. E, portanto, o ataque começou às 9 e tal da manhã, quando a previsão seria que fosse à noite ou que isso acontecesse. E, portanto, ele começou de manhã com o lançamento de cerca de 200 aviões israelitas. 2/3 da frota de ataque aérea das aeronaves foram lançadas para o ar e, portanto, para o ataque, para além dos aviões americanos. Mas, sim, foi o maior número de aviões que Israel já alguma vez fez num ataque deste tipo, sendo que o segundo ataque também esteve muito perto, com quase 200 aviões também. Bernardo, voltando também aqui às reações, nomeadamente as reações europeias, olhando, por exemplo, ao caso de Portugal, vimos o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros a criticar o Irão, mas não condena diretamente esta ação dos Estados Unidos e de Israel. É uma reação prudente por parte de Portugal? Sim. Bem, antes, deixe-me só ir um bocadinho atrás e explicar que é o Congresso que declara a guerra nos Estados Unidos, segundo a Constituição, certo? Desde a Segunda Guerra Mundial. E que nunca aconteceu. Portanto, este ato de Trump passa também, mesmo que tenha avisado, o próprio Marco Rubio que tenha avisado, uma coisa é avisar, outra coisa é discutir-se em sede deliberativa. Sabendo também que era impossível haver um ataque depois de uma discussão dessas, ou não? Pois, parece-me que sim. Por isso é que Donald Trump, sabendo também o que aconteceu com o Supremo Tribunal esta semana e com as tarifas, percebeu que, no caso dos checks and balances poderem realmente funcionar, mais vale então atacar e agora sim tem uma base legítima para pedir autorização depois. Eventualmente pedir autorização. Mas... Ele ainda foi alertado, só fazer esta referência, ele ainda foi alertado pelo Pentágono de que os Estados Unidos poderiam não ter munições aéreas suficientes para uma retaliação por parte do Irão. Portanto, e apesar disso tudo... E, aliás, o ataque foi planeado para uma semana, segundo as fontes israelitas. Portanto, também havia aqui uma coordenação absoluta. Lá está, uma vez mais, sem o Congresso. Mas desculpa interromper. E a retaliação foi imediata. Portanto, parece-me que essa semana se vai estender no tempo. Em relação à reação, depois ainda gostava de voltar aos cenários possíveis, mas se não for possível voltar aos cenários... Não, podes continuar. Como eu disse no início desta conversa, nós temos tempo. Mas quanto às reações, sim. Claro, a reação portuguesa e a reação da União Europeia também veio um bocadinho neste seguimento de tentar não hostilizar nenhuma das partes e fazer um bocadinho aquilo que a ONU também pode fazer ou tenta fazer, que é colocar de alguma forma a ponderação e a diplomacia a funcionar. Não deixa de ser verdade também, independentemente de estarmos a olhar para um regime extremamente opressor, que isto é também uma violação do direito internacional e acho que é claro. Se bem que, ao mesmo tempo, percebemos que o direito internacional agora não conta para nada.
a partir do momento que temos a própria Melania Trump a liderar o Conselho de Segurança, percebemos que é a própria esfera pessoal de Donald Trump, é a personalização da política completa e, portanto, neste momento, se não for através daquele Conselho de Paz criado um bocadinho ad hoc agora de repente por o Donald Trump, será também dentro da própria ONU que Donald Trump consegue exercer o seu poder, porque a mensagem que passa da ONU é: somos incapazes de decidir o que quer que seja, de fazer cumprir o direito internacional, a não ser que contemos com o apoio norte-americano, com o apoio de Donald Trump. Quanto aos cenários, sim. Então, o terceiro cenário, e tentarei ser o mais sintético possível, o terceiro cenário é o seguinte, o segundo era então termos o poder a cair na rua, não é? E de repente termos certos braços armados e os próprios curdos também na região a tentar ter alguma influência política. O terceiro cenário é o que se fala do filho do Shah. Portanto, a possibilidade de termos um governo liderado por este filho do Shah, que viveu a vida praticamente toda no estrangeiro e que aí seria o mais próximo possível daquilo que acontece na Venezuela. Ou seja, não desmantelar completamente a estrutura do governo, manter de alguma forma um período de transição que permitisse ao Shah tomar o poder, mas sempre sob a administração ou de Marco Rubio ou de Donald Trump. Fazer aqui um parênteses, parece-te plausível que isso aconteça e que haja apoio por parte da população? Parece muito difícil. Não nos podemos esquecer que, claro que a República Islâmica foi caminhando para este desfecho trágico e não parece que a Revolução Islâmica de 79 tivesse sido feita com este propósito. Este regime foi o pior de todos que poderia ter saído da Revolução Islâmica e foi caminhando para este sítio onde nos encontramos agora. E a verdade é que o Shah, ao aparecer, é uma figura mediática, porque pronto, vai acabar por nos falar aqui de algum saudosismo daquilo que era uma ligação Estados Unidos ao Shah, pai deste... Um país muito ocidentalizado. Claro. Completamente diferente. Mas que mesmo assim, no final do Shah, isso pai deste futuro Shah, eventualmente, já as relações não eram assim tão cordiais com os Estados Unidos. Havia alguma tensão, até porque o Irão se tentava autonomizar dentro daquele eixo do Médio Oriente e ser a grande potência do Médio Oriente, e isso criou algumas clivagens também com o governo norte-americano da altura. Mas há a possibilidade realmente de se poder falar aqui, mesmo que não seja com o filho do Shah, de uma espécie de um período de transição em que a administração de Trump garante de alguma forma ali a tutela da região para evitar o que aconteceu noutros sítios, como já vimos no Iraque, no Afeganistão, em que as estruturas governamentais foram completamente desmanteladas e hoje em dia o Afeganistão é o que é, também muito por culpa dessas estruturas terem sido desmanteladas na altura. E daí aquela decisão um pouco incompreensível na altura de manter a Delcy Rodrigues, por exemplo, na Venezuela. Pois é, um copy-paste do modelo adotado na Venezuela. Nós já vamos continuar